Boa noite! Vamos começar mais uma Gota de GNH. Fiquei até com dúvida porque são dois projetos. A gente tem o Gotas de GNH na terça-feira, que eu tô aqui falando de algum tema relacionado à amamentação, à gestação, ao puerpério, enfim. E na quinta-feira eu tenho uma live, a GNH Live, que é com alguma convidada. E depois eu vou contar pra vocês quem vai ser a convidada dessa quinta-feira. E hoje a gente vai falar sobre o choro do bebê. Então, o que é que isso tem a ver com a amamentação? Tudo, e a gente vai descobrir, né? Por quê? Mas o choro é algo muito importante da gente conversar, né? Pra gente entender por que é que o choro nos mobiliza tanto e como é que a gente faz para lidar com essa mobilização e pra gente lidar com esse choro desse bebê da melhor forma possível para ele e pra gente, né? Porque não há nada mais angustiante do que você estar numa situação de choro. E a gente vai entender também por que é que isso acontece, tá? Então, primeiro, por que é que os bebês choram, né? Deixa eu ver, tem um monte de gente entrando aqui agora, deixa eu dar um tempinho pra gente poder começar a conversar. Hoje a live vai ser curta, eu acho, a gente não vai ficar aqui uma hora, mas eu queria conversar com vocês. Então, vão chegando, vão respirando, a gente vai falar de choro, mas por favor, não precisam chorar, eu acho que a gente não vai mobilizar choro em ninguém aqui hoje. Mas vamos lá. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender por que é que os bebês choram, né? Ah, eu vi um coraçãozinho subindo aqui, então podem largar o dedo no coraçãozinho, tá, gente? Porque isso, o Instagram entrega mais o conteúdo quando tá clicando aqui no coraçãozinho. Mandem também aqui no aviãozinho para pessoas que possam se interessar. Quem é que mais pode se interessar por esse tema? Gestantes, porque eu acho que bate um desespero quando você imagina que você daqui a pouco vai estar com um bebê no colo e que esse bebê vai chorar e que você não vai saber o que fazer, né? Porque é isso que quando a gente pensa, porque geralmente a gente não pensa, a gente só imagina o nosso bebê no nosso colo bem tranquilinho e plácido, né? Mas quando a gente pensa que talvez ele chore e que a gente não vai saber o que fazer, né, dá um desespero. Então, manda aqui o aviãozinho para as grávidas, que eu acho que elas vão gostar desse conteúdo. E quem estiver ainda com um bebezinho bem novinho, ainda tá naquele meio termo, ai meu Deus, eu não sei que choro é esse, o que é que eu faço com este bebê, também é bacana. Então manda para quem tá com um bebê novinho. Pode ir que vocês não vão perder nada não. Clica aí no aviãozinho e vai indicando, né? Porque quanto mais gente tiver aqui pra gente conversar, melhor. Eu vou me empolgar mais e a gente vai conversar mais, tá? Então fiquem à vontade, vão falando aí que eu consigo, eu tenho aqui o meu roteiro, de vez em quando eu vou estar olhando pro lado para não me perder, mas eu consigo acompanhar os comentários também, tá bom? Então fiquem à vontade e vamos lá, primeiro começar a falar por que é que os bebês choram, né? Então assim, a gente poderia falar aqui de mil, né, teorias e enfim, de como isso se desenvolveu evolutivamente, não há consenso, porém a gente sabe que é uma forma de comunicação. Então é uma coisa que os bebês humanos, e somos a única espécie capaz de chorar, né, em situações de desafio, de grandes emoções, né. Então a gente teria, né, algumas explicações, mas o que a gente sabe é que é uma forma de comunicação, tá? O choro é uma forma de comunicação do bebê. E bebês recém-nascidos é a única forma de comunicação que ele tem. Ou ele está chorando ou ele está bem. Então ele comunica que ele está tranquilo ou ele comunica que ele tem alguma necessidade a ser atendida, tá? Essa necessidade, ela pode ser de algo muito óbvio e palpável, como uma fralda suja incomodando ali, até algo muito, enfim, subjetivo, como a angústia de estar vivo, de ter nascido, de estar se sentindo inseguro. A gente nunca vai saber, mas a gente entende que não deve ser fácil você sair de um ambiente, você viver toda a sua vida num ambiente e de repente você chegar num ambiente que é completamente novo, para o qual você não tem habilidade de sobrevivência. Enfim, por mais que isso não seja racional, mas fisicamente os bebês podem, né, sentem isso e eles comunicam através do choro essas angústias também. Não é só um incômodo físico, né? Então, o porquê os bebês choram, a gente vai ter inúmeros motivos, mas o que a gente precisa entender é que é uma forma de comunicação, tá certo?
E o que é que acontece com a gente quando os bebês choram? O que é que vocês sentem? Alguém consegue dizer aí, tipo, o bebê chora e você consegue ficar de boa? Ai, tem um bebê chorando, ah, legal. Se vocês observarem o seu corpo, você vai perceber que vai ligar um alerta. A gente sente ali, parece que vira uma chavezinha no cérebro, a gente fica com palpitação. Principalmente se esse bebê for o seu, né? Tipo, que é você que tem que lidar com aquele choro. Tipo, eu, de vez em quando eu ouço aqui, tem um bebê recém-nascido em algum apartamento vizinho aqui, e eu ouço o chorinho. E eu meio que reconheço, né? Porque eu lembro da minha fase de ter esse aprendizado e da vontade de chegar lá e conversar com a família, sabe? De ajudar. Então, adoraria que eles estivessem aqui, inclusive, assistindo essa live. Mas a gente fica angustiada. A Carol tá dizendo que fica neurótica, tensa. Fá é. Diz que fica aflita, querendo dar colo. Gente, isso é evolutivo. Isso é evolutivo. Os bebês humanos, a gente vai falar disso aqui em outros momentos, mas é algo que a gente vai repetir sempre porque isso é base. Os bebês humanos, eles nascem imaturos. Outros mamíferos, eles nascem, já têm alguma capacidade de sobrevivência, conseguem andar, vão ali, tomam água, comem uma coisinha. Bebês humanos nascem imaturos. Eles nascem antes da hora, digamos assim. Eles nascem ainda sem capacidade de sobrevivência. Então eles têm, evolutivamente, né, foi selecionado uma série de características que garantem a sobrevivência desses bebês. Uma das características é essa capacidade de nos mobilizar. Então, o bebê chora, a gente liga um alerta que a gente precisa atender aquele choro. Então, muito difícil alguém conseguir ficar tranquilíssima ouvindo um choro de bebê. Por quê? Porque a gente tem evolutivamente essa habilidade de ser mobilizado pelo choro. A gente quer cuidar e o bebê precisa disso. O bebê precisa de cuidado ou então ele não sobrevive, tá? Então a gente precisa salvar aquele bebê, a gente precisa cuidar dele. Só que aí a gente tem duas questões. Existe uma coisa agora, né, que a gente vai falar que é cultural. A gente tem uma cultura de calar o choro. E a gente não cala só o choro do bebê. A gente não sabe lidar com o choro em geral. E aí a gente precisa calar o choro. A gente precisa dizer para pessoas, ai, não fique assim, não fique triste, isso vai passar, né? A gente faz isso. A gente diz para crianças maiores, né, engole o choro, por que você tá chorando? Você não tem que chorar. E com os bebezinhos, o que é que a gente faz? Alguém tem uma ideia de qual é a principal forma de calar o choro do bebê recém-nascido? Me dê aí uma dica. Se a gente quiser calar o choro, o que é que a gente faz? Oi, Pete! Como é que você tá aí? Chupeta, Jéssica! Alguém dá mais? Peito. Exatamente, a gente dá TT, isso. A gente dá TT, a gente dá peito e a gente dá chupeta também. Então, o bebê começa a sugar, a gente realmente cala a boca, né? Tipo, tome aí o cala a boca. O peito, ok. Peito pode ser livre demanda. O bebê chorou, o dono do peito é você. Você quer dar peito? Dê peito. Né? Não tem contraindicação de dar peito. A gente tem algumas questões, né? Tipo, não adianta dar 24 horas de peito e esse bebê não está se alimentando. Então a gente tem que observar algumas coisas. Mas não há contraindicação de dar o peito. Mas quem aí já teve bebê e aguentou ficar 24 horas com esse bebê no peito? Full time. Sem conseguir fazer xixi. Sem conseguir fazer cocô em paz. Acordando a noite toda. Pra dar peito. E eu esqueci de novo de colocar o meu microfone. Vocês não avisam. Me avisem se der pau no áudio, tá? Estão me ouvindo melhor? Então, Carol disse que não dá. Não dá pra dar peito toda hora. E é muito comum a gente usar. Existe o medo de ser fome quando é no primeiro. A gente vai falar disso, gatona. Então, a gente não consegue, né? 100% do tempo tá com o peito na boca do bebê. E uma coisa muito da nossa cultura também é a tal da chupeta.
E eu já vi uma chupeta que eu acho que nunca foi tão clara assim essa questão da cultura, que era a chupetinha e aqui na frente tinha aquele sinal de multi, sabe, da TV, que tem o alto-falante e um negocinho assim cortado. Era exatamente essa ilustração que tinha ali na chupeta. Porque uma das principais funções da chupeta é você calar o bebê. O bebê começou a chorar, dá a chupeta, ele para de chorar, né? Se ocupou ali a boca do bebê, ele está fazendo a sucção não nutritiva, que é algo que ele tem necessidade, ele para de chorar, tá? Só que a chupeta, ela vai ter algumas questões, né? Então, principalmente para a amamentação, é um grande risco de desmame precoce. Tem uma série de outras questões em relação a toda a anatomia. Então, assim, é algo que não é indicado, tá? Que se use chupeta. E aí, se a gente toda vez quiser calar o bebê com essa chupeta, a gente vai estar gerando outros prejuízos que talvez a gente não queira arcar. Tipo, eu quero amamentar, mas o bebê tá chorando, enfim, uma chupeta. Então, eu preciso saber que essa chupeta vai causar um maior risco de desmame precoce, tá certo? E uma outra questão de quando a gente tenta calar o choro do bebê, a gente tem que voltar lá para o começo da conversa. Choro do bebê, o meu já chorou e já tá mamando. O choro do bebê, ele é comunicação, certo? Comunicação é uma via de mão dupla. Alguém quer te dizer alguma coisa e você quer entender aquilo que a pessoa está dizendo, né? Recém-nascido é uma pessoa, ele tem necessidades e ele está te comunicando alguma coisa. Se toda vez que ele tenta fazer essa comunicação, você cala com uma chupeta, você está perdendo a oportunidade de começar a entender essa língua. É uma linguagem, gente. Imagine a língua de sinais, Libras, imagine uma língua de outro país, né? Você só vai entender se você estiver ali na comunicação. Então, como é que a gente aprende a linguagem de sinais do bebê, a língua do choro dos bebês? Na tentativa e erro. Então, o bebê chora, você vai tentar atender aquilo ali de alguma forma e vai aprendendo o que é que ele está querendo te dizer. Se a gente cala o choro do bebê, a gente perde a oportunidade de entender o que é que ele está nos dizendo, tá? E aí já fizeram até aplicativo pra gente. Eu lembro, não sei se isso foi à frente, mas ele existiu, gente, eu juro. Minha filha nasceu 6 anos atrás e isso foi dessa época. Existia um aplicativo que o bebê chorava, você ligava o aplicativo. E aí eles avaliaram o timbre, o tom, a altura, não sei o que. E aí dizia lá o principal, se era de fome, se era com frio, sabe? Era uma coisa bem louca, assim. Porque era algo para substituir algo que você deveria estar fazendo, que é observando. O bebê chorou, ok, vou tentar atender. Nada, meu Deus do céu. Oi, voltei. Alguém me disse eu voltei, gente, deu uma parada aqui. Oi, estamos aqui? Espero que sim. Tô dizendo aqui que eu estou viva, eu vou continuar falando e tem um coraçãozinho subindo. Então, continue apertando coraçõezinhos para saber que vocês estão aí. E vou continuar falando. Me deu uma perdida aqui, fiquei nervosa com esse negócio de ter caído. Tá ok. Certo, obrigada. Então, a gente... me perdi legal no que eu tava falando. Choro do bebê. Tá, o bebê chora. Aí falaram aqui em cima que era de... Primeira questão que a gente pensa é fome. Uma outra coisa cultural. A gente sempre relaciona o choro com fome, tá? E é uma outra coisa que tem influência direta na amamentação, tá? Porque o bebê chora, você vai lá. Primeira coisa, tá com o quê? Com fome. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar no peito. Mas, gente, existe uma lista imensa de motivos para um bebê recém-nascido estar chorando. Ele pode estar com frio, ele pode estar com calor, ele pode estar com a roupa apertando, ele pode estar com cocô, ele pode estar com a fralda suja, ele pode estar cansado, ele pode estar, sei lá, angustiado. O que mais que o bebê pode estar sentindo? Gente, ele está amadurecendo um organismo. Imagine o que é, o seu intestino está amadurecendo ali on time, sabe? Então isso tem incômodo, tem cólica, enfim, a cólica é bem polêmica, mas tem incômodos que estão acontecendo ali no organismo, tem 1000 motivos. Mas o que é que as pessoas entendem? Chorou, bota na mãe, dá no peito, tá com fome. Aí este bebê vem para este colo, vem para esse peito e ele continua chorando. Ele mama um pouquinho e continua chorando. Por que ele continua chorando? Porque o motivo daquele choro não era fome. Mas qual é a associação que as pessoas fazem na cabecinha delas? Sempre que o bebê chora, ele está com fome. Ele está com fome, veio no peito. Ele veio no peito, continuou chorando. Logo, ele continua com fome. Tem coerência na mente de vocês isso? Tem coerência. Só se a gente considerar que o motivo de todo o choro é de fome. Certo?
Então, isso é algo que também tem muita influência na amamentação, porque se o bebê vem e continua chorando, as pessoas começam a dizer que ele está com fome, que o leite é fraco, que o leite está pouco e que tem que dar mais leite. Então, a gente vai entender, a gente precisa entender. Eu vou falar disso aqui melhor em um outro momento. Vou até anotar aqui, temas futuros. Precisa entender que o choro não é o principal parâmetro para o bebê estar com fome, tá? Existem outros sinais, nem só com fome, mas com necessidade de leite, mamando mal, enfim. O choro não é o principal parâmetro para a gente avaliar isso. Mas culturalmente a gente faz essa relação e isso tem uma influência na amamentação, tá certo? Então, ok, entendemos que o choro é comunicação, entendemos que nem todo choro é de fome. Como é que a gente vai aprender essa comunicação? Na tentativa e erro. Não é calando o bebê, é tentando entender o que é que ele está querendo nos dizer, tá? E quando eu digo para deixar o bebê chorar, o que é que eu estou dizendo? Não cala o bebê. Mas eu não estou dizendo, deixa ele lá chorando sozinho que ele vai aprender alguma coisa. Ele não tem que aprender nada, ele vai aprender na experiência, no desenvolvimento, no amadurecimento. Não é chorando que ele vai aprender, tá? Inclusive, choro é a pior forma de você aprender qualquer coisa, né? Enfim, só quero deixar aqui bastante claro que choro não é forma de aprendizado para o bebê, tá? Deixar chorar para não ficar mimado, para aprender a dormir sozinho, para entender que a vida não é fácil, apenas não. Tá bom? Estamos combinado? O bebê mamando, ele tem dificuldade de arrotar e pode chorar? Pode, é um motivo, é um incômodo, é um dos outros motivos também que o bebê pode chorar. Então, assim, a gente tem que entender que choro não é forma de aprendizado, tá? Por outro lado, a gente também não deve calar o choro, tá, Dá? Então, eu não devo deixar ele chorando por outro motivo, mas eu não devo calar. É isso mesmo. E o não deixar chorando quer dizer que você tem que acolher esse choro. Choro abandonado é uma coisa e o choro acolhido é outra coisa. Então, um bebê que está chorando sozinho no berço, imagine, eu estou falando daquele serzinho que viveu a vida inteira dele, dentro do útero, naquele ambiente que é outro planeta, e de repente ele chega aqui, tá? E é esse ser que vai estar sozinho no berço para aprender a dormir, sei lá o quê. Pensem o nível de angústia, porque se ele está sozinho, ele não tem como sobreviver. Ele não sabe que daqui a pouco vai chegar alguém, ele não sabe que tem alguém olhando por ele. O organismo dele entende que se ele não está em contato físico, que se ele não ouve alguém, ele simplesmente está em risco de vida, tá? E isso é muito angustiante. O bebê vai passar por isso em alguns momentos? Vai. E isso é natural. Isso é o momento em que ele está entendendo que ele e a mãe são, né, e o cuidador são pessoas diferentes. Então, isso naturalmente vai acontecendo, mas você fazer isso de sangue frio, de cabeça pensada, né? De planejado para isso é muito cruel e isso não traz benefícios para o bebê, tá certo? Mas isso é diferente do bebê estar acolhido. Então, o bebê está chorando, ele está no seu colo, não é isso que a gente tem vontade de fazer, segurar no colo? O bebê está chorando, está no colo, a gente está angustiado ali, tá, mas é o melhor que a gente tem a fazer ali primeiro é acolher esse choro. E é um aprendizado para a vida inteira, gente. Estava conversando com a Carol, ela está aqui, e ela levantou essa questão de, enquanto adultos, a gente não saber acolher choro. Né? A pessoa chega chorando para você, você quer fazer o quê? Resolver o problema para ela, né? Se for alguém bem querido. Se for alguém que não é do seu, enfim, do seu cotidiano, do seu convívio, você vai ficar meio assim, tipo, por que essa pessoa está aqui chorando, né? O que é que eu posso fazer por você? Quero logo resolver. Eu não sei acolher, eu não sei ouvir, não sei ficar ali, apenas estar com alguém e acolher, esperar ela lidar com o sentimento dela. A gente tem essa dificuldade. E com o bebê, da mesma forma. A gente precisa aprender a acolher o bebê. Então, o bebê está chorando, chorar abandonado, chorar acolhido são duas coisas totalmente diferentes. E o que é que a gente tem que fazer? Acolher o choro. E a partir desse acolhimento, a gente tentar entender qual é a demanda que o bebê está nos informando ali, né? Tem uma demanda que precisa ser atendida? Tem. Pode ser simplesmente o acolhimento. Ele pode estar angustiado, estar se sentindo sozinho, você coloca ele ali no colo e ele está se sentindo acolhido e ok, certo? Mas ele pode ter uma outra demanda. Ele pode estar chorando, por exemplo, pegando aqui o gancho da Emília para provar a vocês que eu consigo
me comunicar com os comentários e seguir aqui em frente, ele pode simplesmente estar chorando na hora da troca de fralda. Os bebês, invariavelmente, né, eu diria que a grande maioria dos bebês recém-nascidos, eles vão chorar na hora da troca da fralda, tá? Então, eles estão ali informando uma necessidade pra gente que a gente precisa atender. Que necessidade é essa? Será que vocês sabem me dizer? Não sei se eu vou conseguir ficar esperando as respostas. Mas o que é que acontece quando o bebê está sendo trocado? Geralmente tem um cuidador, então a gente coloca o bebê no trocador e vai manejar ali embaixo a troca da fralda. Como é que esse bebê está lá em cima? Ele está deitado de bruços, solto, com um monte de espaço ali, né? E o bebê, ele não gosta de espaço, gente. O bebê, ele saiu daquele planeta chamado útero, que é contido, que ele está ali com contorno o tempo inteiro, e ele não gosta de ficar sozinho. O que é que você pode fazer, Emília? Dar contenção para ele durante a troca de fralda, né? Se tiver uma outra pessoa, pede para dar uma contida aqui nos bracinhos, tá? Ou coloca ele no ninhozinho, né? Um ninho assim no trocador, né? Que ele tenha contenção. Isso costuma ajudar, tá bom? Ou pode ser só o incômodo de estar de costa, ou pode ser o incômodo de na hora que você tira a fralda ele fica com frio. Isso você vai observando. O que a gente precisa entender é, esse bebê está acolhido, você está em contato físico com ele, você está atendendo. Não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar com o choro do bebê. Bebês choram. Eles estão comunicando uma demanda e a gente está ali para acolher e atender. Então não precisa de desespero, não precisa ficar muito agoniado, tá bom? E aí nesse momento você vai entendendo. Se você contém ele e ele para de chorar, poxa, olha, esse choro aqui que ele faz quando ele está trocando é porque ele não gosta de espaço. Vou dar uma contenção. Ah, ele continua chorando. Será que ele está com frio quando eu tiro a roupa para trocar de fralda? Vou mudar a temperatura do ambiente e aí ele fica mais confortável na hora da troca. Entendem o que é aprender na tentativa e erro, essa comunicação do bebê? Então o bebê chorou, você colocou no peito, ele mamou avidamente e parou de chorar? Ele estava com fome nessa hora, né? O bebê tá chorando, você não sabe o que é, de repente você olha, a fralda tá suja. E aí você troca a fralda, ele para de chorar. Aquele bebê estava incomodado com a fralda suja, então aquele tipinho de choro ali. Então a gente vai aprendendo a se comunicar com o bebê. Isso é rico. Isso é uma experiência rica. É essa forma de relação que a gente está estabelecendo com o bebê, tá? Pense em toda essa riqueza que a gente perde quando a gente cala esse choro com uma chupeta. É isso que eu digo sobre a gente mudar essa cultura de que a gente precisa calar o choro do bebê. A gente não precisa calar o choro. Esse bebê ele pode continuar chorando desde que você esteja acolhendo e tentando estabelecer essa comunicação. Tá certo? Ficou dúvida nessa parte do que a gente está falando dos choros? Vocês entendem a importância dessa conversa que a gente está tendo? Pode parecer um assunto muito simples, choro de bebê, já é? Bebê choram, a gente vai se virar para atender. Mas isso tem uma influência, não só para aquele momento, para aquela amamentação que a gente pode estar prejudicando nessa coisa afoita de querer calar esse choro, tá? Nessas interferências das pessoas achando que o choro é sempre fome e que se a amamentação não está atendendo é porque não está sendo o suficiente. E a gente vai levando isso para a vida, né? Essa falta de saber como acolher e essa falta de conseguir sustentar esse acolhimento de choro, a gente tem que levar para a vida. Então é quando a sua criança estiver lá perto dos 2 anos, que ela não vai estar sabendo, vai estar com muitas emoções, né, vivendo muitas emoções e sem saber lidar com isso, né, e o choro continua sendo uma ferramenta, né, de comunicação. E essa criança está ali mobilizando essa coisa em você, tipo, ela está chorando e você quer que ela cale a boca, tá? E o que é que você fez? O que é que você faz? Tá no meio do mercado, aquela cena típica, né, gente? No meio do mercado, a criança quer uma coisa, você joga no chão, começa a chorar, você não consegue sustentar esse choro, você não consegue tentar acolher, tentar entender o que é que ela está te dizendo. Você se preocupa muito com o que as pessoas ao redor estão pensando, porque as pessoas não têm tolerância ao choro de criança, então você fica sob controle do que aquelas pessoas estão pensando de você. O que é que você faz para calar o choro da criança? Você dá o que ela quer. Você reforça o comportamento. Aqui já é analista do comportamento falando mais alto, tá, gente? Que é a minha formação de base dentro da psicologia. Então você vai dar o que essa criança quer. Você vai estar reforçando um comportamento
que deveria estar sendo compreendido, acolhido, entendido, dado um modelo para ela de forma diferente, lendo para essa criança o que é que ela está sentindo. Eu sei que você está frustrada, você queria muito tal coisa, mas agora você não pode ter. Então você está educando, psicoeducando essa criança para entender as suas emoções, os seus sentimentos. Você perde toda essa oportunidade. Por quê? Porque você quer calar aquele choro. Então você simplesmente dá o que ela quer. Percebem? Carol está dizendo aqui, o choro da minha filha do meio derrubou meu puerpério. Eu ficava louca tentando resolver aquilo e não ouvia. É exatamente isso, a gente tenta resolver e fica surda. É isso, a gente tenta calar o bebê e tenta ficar surda ao mesmo tempo. Tipo, eu só quero resolver isso aqui, né? Então isso é bem difícil. Queria agora falar de alguns tipos de choro. O que é que vocês acham? Tem mais dúvida? Tem mais alguma coisa para falar sobre essa primeira parte, essa parte mais filosófica, menos prática? Vamos lá, então a gente já falou aqui de alguns tipos de choro, né, gente? O choro de fome tem todas essas implicações, então o bebê realmente chora quando ele está com fome, certo? Tem bebês que não choram quando estão com fome e isso é uma questão também, porque essa cultura é tão forte que as pessoas acham que o bebê só está com fome quando ele está chorando, tá? E isso tem algumas implicações que eu consigo pensar aqui agora. Uma é, bebês que não choram acabam não sendo colocados no peito e estimulados a mamar, principalmente bebês muito novinhos, eles ainda não têm essa percepção de fome. Então a gente precisa estimular esses bebês a mamar. As pessoas pensam, o bebê está dormindo, não está chorando, é porque ele está bem. Nem sempre. Nem sempre ele está saciado. O bebê recém-nascido, ele tem esse dispositivo também, esse mecanismo de guardar energia. Então se ele não está mamando bem, se ele está mamando muito mal, ele vai dormir muito para não gastar aquela energia ali. Então não é um sinal de fome. O bebê recém-nascido a gente precisa observar outros sinais que eu já anotei aqui para a gente conversar em outro momento, né? Perda de peso, ganho de peso, evacuações, enfim. A gente precisa ficar atento a outros sinais. Não é só o choro que fala sobre essa coisa do bebê estar com fome ou não, tá? E a outra questão que a gente falou é essa de vir ao peito e não era o choro, então continua chorando e as pessoas acham que está com fome porque o leite está fraco, né? Então a gente tem que pensar essas questões em relação a choro e fome, tá certo? A gente falou aqui da troca de fralda, então em alguns momentos que o bebê está chorando porque ele está angustiado de estar num ambiente aberto, o bebê está angustiado de estar sozinho no berço. Por que ele precisa de contato físico? A gente já falou aqui. Porque é um sinal de que ele está protegido, de que tem alguém ali, de que ele não vai morrer, tá? Não é racional, o bebê não pensa essas coisas, mas o organismo dele tem todas as ferramentas e todos os dispositivos para pensar, para entender dessa forma. Então, se ele está em contato físico, a pele dele tem muito, né? Por que a gente fala tanto de pele a pele? A pele do bebê comunica muito para ele. Então, se ele está em contato físico, ele entende que ele está protegido, ele tem alguém ali cuidando, ele não vai morrer, porque ele sozinho ele morre, né? Bebê humano, abandonado, deixado sozinho, ele não tem capacidade de sobrevivência. Então o bebê chora quando ele... Por que o bebê parece que tem espinhos? Porque ele não está em contato físico com outra pessoa. Então isso é um aprendizado que leva tempo, tá? Eu sei que é cansativo, eu sei que não é legal ser essa comunicadora desta notícia de que bebês gostam de colo e que ficam bem no colo. Mas quando eu penso que isso é uma questão mais cultural do que da gente, se a mãe pudesse, se a mãe tivesse toda a estrutura ao redor, se a mãe não tivesse que pensar em ser produtiva, em trabalhar, em fazer alguma coisa, se a mãe pudesse se dedicar realmente ao que ela sente, ela não se incomodaria tanto de estar com esse bebê no colo. Me digam aí se eu estou errada, porque eu posso estar generalizando aqui, né? Mas eu tenho pra mim que todo esse entorno, toda essa cultura de que o bebê fica mal acostumado no colo, de que vai ficar manhoso. Gente, eu ouvia tanto. Quando você vai voltar a trabalhar? Como é que vai ficar essa criança que só fica no colo? Como é que ela vai se acostumar com o colo de outras pessoas? Eu ouvia muito isso. Muito. Tá? Não tinha medo porque eu estudava, porque eu tinha base, mas a pessoa que não ouviu, por exemplo, essa informação, ela pode acreditar e pode ficar com medo de fazer a criança sofrer depois. Então eu estou mal acostumando meu filho, ela vai sofrer depois, então eu vou logo acostumar aqui diferente. Então essa cultura de que o colo estraga faz com que a gente se incomode muito com o fato de que o bebê
gosta de colo, mas isso é evolutivo. O bebê gosta de colo porque é a forma como ele sabe que ele vai sobreviver, tá bom? Então, sling, colo, não estraga bebê, não deixa bebê mal acostumado. Ele só atende a demanda daquele momento do bebê. Depois que o bebê cresce, ele vai ter outras demandas, ele vai querer conhecer o mundo, ele vai querer engatinhar, ele vai querer sair por aí, ele não vai querer ficar no seu colo. Desculpa te dizer isso também, né? Porque é difícil a gente dizer no começo que o bebê só quer colo e depois a gente entender que vai chegar uma hora que não vai querer mais tanto colo assim. Tá? Lúcia Viramão está dizendo, a questão é como acostumar mesmo, ainda mais quando voltar ao trabalho. Não entendi, explica melhor, Lúcia, se você fica com esse medo de que ele se acostume no colo e depois quando voltar ao trabalho não vai ter mais colo. Porque ele vai se adaptar, tá? Ele pode ter o colo de alguém, de uma outra pessoa que não seja o seu, e a gente lida com isso também, de que não é o nosso colo único, o colo capaz de acolher esse bebê, tá? E se não tiver colo nenhum, ele vai se adaptar da mesma forma que ele vai se adaptar se você começar esse treinamento antes. Então, assim, quanto mais tarde esse bebê precisar se adaptar a esse ambiente que não é o ideal para ele, melhor, né? Então, colo, livre demanda, não estraga, não acostuma mal, não tem problema nenhum. E um dos choros do bebê é quando ele não tem esse contato, né? Quando ele sabe que não tem alguém ali com ele, então ele chora. E isso a gente precisa acender o alerta, né? De que um dos motivos, né? Não é só fome, é essa necessidade também. O que mais, gente, que faz bebês chorarem? Sim, o colo é ótimo, mas como ele vai se adaptar depois? Ele vai se adaptar. Da mesma forma que ele vai se adaptar se você começar o treino antes. Entende? Então, começar o treino antes só vai estar antecipando algo que vocês poderiam aproveitar um tempinho maior. Então, assim, não te preocupa, ele vai se adaptar, ele vai ter colo de outras pessoas, tá? Dificilmente você vai deixar esse bebê num ambiente em que ele não vai ter nenhuma possibilidade de receber acolhimento de alguém. Então, provavelmente alguém vai estar acolhendo o bebê. Ele vai ficar bem, tá bom? Calma seu coração. Então, outros motivos, né? Temperatura. O bebê sente frio e sente calor, gente. Como é o treino antes? Lúdia, eu não... Assim, né? As pessoas poderiam deixar o bebê chorar sem colo, como é o treino antes, quando é o antes. São respostas que eu não tenho, tá? Ele vai se adaptar no momento em que o contexto exigir que ele se adapte. Ele vai se adaptar melhor se já tiver construído esse apego seguro. Ai, Ana Lu, te amo, que coisa linda. O bebê, né, ele vai exatamente isso. Quanto mais seguro ele tiver, quanto mais a base segura ele tiver, mas ele vai conseguir ir para o mundo depois quando ele tiver capacidade de ir para o mundo. O que é que isso quer dizer? A segurança do bebê, né, nesse momento em que o bebê está ali sabendo que ele precisa sobreviver. Se ele tem atendido todas essas necessidades, né, e ele tem certeza ali que ele vai sobreviver. Ele sente que ele tem uma base segura, que ele tem um apego seguro. Ele tem muito mais capacidade de adaptação, ele tem muito mais capacidade de ir para o mundo, ele tem muito mais capacidade de, quando o corpo dele começar a pedir espaço, ele ir para o espaço, sabe? Ele começar a engatinhar, ele começar a explorar outros lugares, se ele tiver aquela certeza. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com bebê, com crianças maiores, né? Que já andam, que vão ali. Elas olham para trás para ter certeza de que você está ali. Elas te veem ali, elas continuam indo, elas continuam brincando, né? Então isso é um apego seguro. Não é a criança, é totalmente desapegada de tudo, vou ali, não. Ela tem ali alguma reafirmação de que está tudo bem e que ela pode ir, tá? Então, quanto mais tempo essa criança tiver de colo, quanto mais tempo ela tiver de atendimento dessas demandas, de tudo que ela precisa ser atendido, mais ela vai formar essa base sólida para ela poder depois ter melhor capacidade de adaptação, tá? O ideal seria que ela pudesse fazer isso durante muito tempo, mas como eu estou dizendo, a gente tem uma cultura, a gente tem um contexto que não permite isso, tá? Então, fome, necessidade de contato físico, temperatura. Então, o bebê está chorando muito, a gente precisa olhar também se ele está incomodado ali, se está com frio, se está com calor. Fralda, né? Tem algumas coisas assim que a gente olha primeiro. Tá chorando? Pode ser fome, bota logo no peito. Se mamou bem, parou de chorar, ok. Fralda, o bebê se incomoda com fralda. Imagina, gente, você com um negócio sujo ali de cocô, em contato com a sua pele, com um negócio frio ali, ou quente, enfim. Incomoda mesmo, então olha a fralda, se a fralda estiver suja, ele vai comunicar, tá?
Que mais? Final de tarde tem um choro que é bem específico, que a gente precisa entender também, porque também tem muita influência em relação à amamentação, que é o que a gente chama de efeito vulcão ou hora da bruxa, tá? É teoria, mas quem já, né, conviveu com o bebê já deve ter passado por isso em algum momento, que é no finalzinho da tarde o bebê entrar num caos assim de choro que nada acalma, que a gente não consegue conter, a gente não consegue acolher, é bem difícil de lidar. E aí a gente tenta mil coisas, a gente acha que o bebê tá com cólica, vai fazer bicicletinha, a gente acha que comeu alguma coisa que não devia. Enfim, é um caos. Por várias questões ali que estão envolvidas no fim da tarde. Geralmente isso acontece quando o bebê passou por alguma mudança de rotina e não conseguiu descansar bem durante o dia, não conseguiu cochilar, fazer todos os cochilos que ele queria, não conseguiu, enfim, se recuperar ali durante o dia, porque o bebê é diferente da gente. A gente, quanto mais cansada tá, mais a gente dorme pesado à noite. O bebê, se ele estiver cansado, ele não consegue relaxar para dormir, desligar o corpo para dormir. Então, se ele não dormiu bem durante o dia, não fez todos os cochilos como ele costuma fazer, à noite é muito provável que ele tenha esse efeito vulcão, ou essa hora da bruxa. Geralmente é quando o cuidador também já está exausto de ter passado o dia inteiro atendendo a essas demandas do bebê, tá? Tem uma outra questão, se esse cuidador for a pessoa que amamenta, a gente tem ali um ciclo, né, biológico, um relógio biológico e que comanda também os nossos hormônios. E a prolactina, que é o hormônio que comanda a produção, nesse momento do final da tarde é o momento em que ela está mais baixa. Ao contrário da madrugada, que é quando ela está mais alta. Então é ótimo o bebê mamar de madrugada, porque justamente estimula essa produção. Mas no final da tarde, essa prolactina está baixa e ela vai... Não é que ela pare de produzir, tipo, o leite seca no final da tarde, não é isso. Mas ele é mais lento, a produção é mais lenta, tá? Não é aquela coisa imediata que o bebê quer aquela quantidade grande, que vai sair aquela quantidade grande naquele momento, tá? Então a ocitocina está comprometida porque a gente está muito cansada, a gente está já estressada, a prolactina está baixa, o bebê está cansado e aquilo ali vira um caldeirão mesmo. É a hora da bruxa real oficial. Então esse choro do final da tarde, gente, tenham em mente. Considerem logo essa questão do efeito vulcão. O que é que a gente pode fazer? Focar no descanso do bebê e no nosso. Então, se tem um outro cuidador que possa assumir, a hora é essa. Geralmente é a hora que um outro cuidador está trabalhando fora e volta, ou está fazendo alguma coisa ali que pode dar esse suporte. Ai, e a gente respira, vai tomar um banho. O bebê pode estar chorando, tudo bem, ele está sendo acolhido, está no colo de outra pessoa. E a gente vai relaxar para poder se recompor, para poder liberar essa ocitocina, para poder acolher esse bebê de novo e aí sim, talvez ele conseguir mamar e conseguir relaxar, tá? Como é que a gente faz o bebê relaxar? Não é fazendo bicicletinha, não é considerando que ele tá com cólica, não é fazendo mil coisas. É trazendo de volta esse bebê pro útero, fazendo a contenção, fazendo ruído branco, né? Que são aqueles chiados constantes, porque no útero a gente não tem silêncio, a gente vai falar sobre isso também em outro momento, né? Sobre a esterogestação, merece um momento inteiro para isso. Mas nesse momento a gente vai focar no descanso do bebê, em trazer conforto para ele que ele consiga relaxar e sair desse ciclo, tá certo? Então, choro de final da tarde a gente considera isso, efeito vulcão. Que mais? Me dê mais ideias aí de motivos de choro que, né? Horas aí que seus bebês estão chorando e que vocês não conseguem lidar, não sabem o que fazer pra gente poder conversar. Senão eu vou acabar, porque eu já falei demais, gente. Já tô aqui de garganta seca. Vocês gostaram de falar sobre o choro do bebê? Me contem aí se deu pra acalmar o coração, se vocês ficaram mais desesperados. Ninguém mais? Estão cansadas de falar de choro? Carol disse que sim. Gostou? Deu uma animada. Daqui a pouco tem live de Carolina, tá, gente? Quem estiver empreendendo aí, quiser ouvir falar sobre seus negócios. Carol, mas queria ter ouvido isso há uns 6 anos. Aí eu espero estar falando para alguém que esteja nesse comecinho, né? Ana Lu, na hora da bruxa não seria melhor pele a pele com a mãe? Não necessariamente. Pele a pele pode ser com qualquer cuidador, tá? Então, a única coisa que a pessoa que amamenta tem e que as outras pessoas não têm é o peito. Mas o acolhimento do bebê, o pele a pele é ótimo. É uma das formas, né, de esterogestação, é uma das formas da gente lidar. E aí é maravilhoso. Mas pode ser com qualquer pessoa,
tá bom? E nessa hora a mãe também vai estar super cansada, ela também precisa se cuidar, ela também precisa estar bem, certo? Então deixa eu voltar aqui. Carol sofreu demais, ô amiga, espero que outras pessoas não sofram, né? Vamos espalhar essa palavra aí. Lud fala, tem alguma contraindicação dar o peito sempre? Não. Peito pode ser dado em livre demanda. Qual é a contraindicação, qual é a observação que a gente tem que fazer em relação a isso? Nem todo bebê que fica o dia inteiro no peito está se alimentando bem, tá? Então a gente precisa olhar os indicadores, se esse bebê está evacuando bem, se ele está ganhando peso bem, se está tudo ok, tá bom? Porque não é que ele está no peito que ele está mamando. A gente precisa ver que em alguns momentos ele está deglutindo, tá? Mas se ele está fazendo as refeições dele a cada 3 horas, mais ou menos, está deglutindo bem, está ficando satisfeito, ele pode ficar o resto do tempo no peito. Não tem contraindicação alguma, tá bom? E se o bebê chora porque não consegue dormir, é possível justamente isso, Gabriel, que a gente está falando da hora da bruxa, é isso que acontece. O bebê está tão cansado que ele não consegue relaxar para dormir e ele chora porque ele está ali, né, naquele ciclo de não conseguir relaxar. Aí a gente foca em fazer esse bebê relaxar, para aí sim ele conseguir dormir. Se a gente fica muito nervoso tentando 1000 coisas, a gente agita mais ainda esse bebê, tá? Mas é possível, ele chora porque não consegue dormir também. Esperando por esse momento, choros eternos. Espere, tá? E se não vier, é lucro, mas é bem comum que os bebês chorem bastante mesmo e a gente vai acolher e aprender atendendo a demanda. Lícia, sou avó e percebo quando pego meu neto no colo, ele estranha. É normal? É, Lícia, tem fase, depende da idade. Tem fase que os bebês começam a estranhar pessoas que não são os cuidadores principais, tá bom? Então, isso é muito comum. E podem ter outros motivos também, que a gente não tem como saber, mas pode acontecer, né? Calme seu coração. A gente sente uma rejeição, né? Quando o bebê vem pro nosso colo e não para de chorar. A gente quer ali acolher, o bebê não para de chorar. Eu estava contando outro dia sobre o meu parto e foi muito engraçado, digamos assim, porque eu tinha essa ilusão, né, de que a minha filha ia nascer, ia vir pro pele a pele, ia parar de chorar, porque estava ouvindo a minha voz. Gente, ela não parava de chorar. Ela chorava. E ela chorava. E eu falava que eu estava ali. E ela só chorava. Então, assim, acontece e a gente se sente meio frustrado, a gente se sente meio rejeitado. Mas vamos entender que tem milhões de variáveis envolvidas nisso aí, que não tem a ver com a nossa relação com a criança, tá bom? Mas é normal crianças estranharem. Luz, quero dizer, o bebê já está saciado, super bem alimentado, ainda assim a gente pode dar o peito? Pode. Peito não é só comida. Que bom que você trouxe isso, Lud. Que bom, porque a gente precisa entender isso. Peito não é só comida, gente. Peito é acolhimento. Peito é sucção. O bebê, vocês veem nas ultrassons dos bebês com o dedinho já na boca, sugando? Aquilo ali é necessidade de sucção que o bebê tem desde a barriga. Então ele continua com essa necessidade, ele vai atender isso no peito, tá? Então, bebês choram para sugar, o bebê chora, ou bebê mama quando ele está com fome, bebê mama quando ele precisa desse acolhimento, quando ele precisa ali, esse estímulo oral da sucção para o bebê é muito acolhedor, tá? Então, ele não vai para o peito só quando ele está com fome, ele pode continuar no peito, mesmo já tendo sido alimentado e está super bem. Isso, eu estou com ele desde quando nasceu, ele tem 40 dias, não importa, Alicia, pode ser, ele pode estranhar. Pode ter um monte de coisa. Sabe uma coisa que os bebês percebem? Não estou dizendo que é o seu caso, mas me ocorreu aqui da gente pensar. Uma outra capacidade que os bebês têm é de modular as emoções pelas nossas expressões faciais. Pensem bem nisso. Porque os bebês, eles não têm, as crianças, né, bebês, eles não têm a capacidade de sozinhos entender o que é que traz risco ou não. Vamos pensar evolutivamente, tá? No momento em que se vivia num mundo, numa selva cheia de risco, e eles são indefesos, incapazes, imaturos, e eles não conseguem avaliar os riscos. Eles têm a capacidade de modular a emoção pela nossa expressão facial. Então, se você demonstra medo, tá insegura, tá com medo, tá tensa, pode estar tensa porque já tá com medo dele estranhar quando você pegar. E aí a gente meio que comunica. Então, quando as pessoas falam, o bebê sente, o bebê entende. Gente, não é porque a gente libera uma aura que a gente vai... É porque a gente comunica através de microexpressões que o bebê é capaz de captar se tá tudo bem, se tá tudo seguro, se não tá. Eu lembro de uma cena, minha filha ela devia ter em torno de 6, 7 meses, que nessa época ela fazia natação. E... não, já era maiorzinha, já fui na segunda fase. Já era uma criança maiorzinha.
mas isso ficou muito claro pra mim, assim, eu consegui ver claramente o que é que aconteceu. Ela tava lá na piscina e eu sentada do lado de fora assistindo a aula e ela tomou um caldo. Este caldo que ela tomou, o que é que a mãe faz? Foi imediato, instintivo, a coisa de salvar, né? Então eu levantei do banco e fui assim com aquela cara de assustada. Na hora que ela levantou, que ela me viu daquele jeito, ela abriu o berreiro, começou a chorar. Eu que já sabia da parte, né, da teoria, entendi aquilo. Poxa, ela percebeu meu medo. Ela não levantou chorando. Ela levantou ainda naquela angústia. Ela começou a chorar quando ela viu a minha reação. Aconteceu de novo. O que foi que eu fiz? De novo eu tive o ímpeto de levantar para salvar. Mas imediatamente eu voltei, sentei e fiz cara de alface. Ela levantou do caldo, olhou para mim e voltou a nadar. Ela fez a leitura de que aquela situação ali não foi perigosa, eu estava bem, eu estava, né, plácida, por mais que eu tivesse demonstrado antes, né. Então os bebês sentem não porque é algo fora do comum e extraordinário, tá? Eles sentem mesmo. E isso não é para trazer culpa pra gente, tá, gente? Isso é um emaranhado de coisas, a gente não tem controle sobre isso, então nada. Ai, porque a mãe não pode ficar triste porque o bebê vai sentir. Onde é que está escrito isso, que o bebê não pode saber que a mãe não está bem, que ela não está triste, que ela é humana, que ela tem emoções. Então, né, a criança ela tem capacidade de lidar com isso e ela precisa aprender, inclusive, que existem sentimentos, né, que as pessoas são capazes de sentir. Eu acho que é isso, né, gente? Podemos encerrar. Tô adorando essa coisa de fazer live, de ficar aqui conversando com vocês. Estava super cansada antes de começar e tô aqui super no speed. Então, vou deixar gravada esta live sobre o choro do bebê. Espero que vocês tenham, enfim, absorvido alguma coisa, que isso sirva para a prática. Quem já está com o bebezinho no colo, que sirva para se ligar nessas coisas. Quem não está ainda, que não se desespere, né? Quem está gestante, que não precisa se desesperar. Os bebês choram mesmo e a gente não tem que calar. Não é nosso papel calar. A gente só vai precisar acolher e aos poucos a gente vai aprendendo, tá, gente? Ninguém sabe, ninguém nasce, ninguém tem um chip que aprende a decifrar o choro do bebê de começo. A gente vai na tentativa e erro, tá? Então, é nesse aprendizado que vai rolando. Então, não fiquem muito desesperadas, porque o bebê vai nascer e vai chorar. Isso é fato, tá? E tem muitas formas de a gente atender essas demandas do bebê. Lícia, obrigada. Espero que você venha mesmo. A próxima live, Lícia tá dizendo que tá aguardando a próxima live. A próxima live vai ser na quinta-feira. Muito provavelmente a gente vai falar sobre a influência, né? O que é que a gente pode identificar no pré-natal que pode ter interferência na amamentação e como lidar com essas coisas, tá? Então, manda as gestantes gravarem esse horário, quinta-feira, 20 horas, porque é super importante. A gente não costuma olhar para isso durante o pré-natal, viu, gente? Tem coisas durante o pré-natal da gestação, né? Durante o pré-natal da gestação, óbvio, foi antes de nascer, tá na gestação. Que durante o pré-natal a gente pode observar e a gente pode se preparar para eventuais desafios da amamentação. E a gente não costuma fazer isso, então avisem as gestantes, tá? Que a gente vai conversar sobre isso. Vou trazer Bruna, obstetra da CMEA, Grupo de Apoio ao Parto, que é maravilhosa. E vai ser incrível, tá? Então, quinta-feira, 20 horas. Compartilhem essa live, vai ficar salva, então... Vocês viram, né, gente? Ai, modéstia as favas é um assunto super importante que a gente precisa que as pessoas saibam lidar com isso, né? Isso evita sofrimento. Eu falei hoje nos stories o quanto era angustiante pra mim só ver uma forma de atender ao choro da minha filha, tá? Que era dar o peito, e o peito naquele momento ele não estava sendo uma forma legal, tá? Então a gente precisa abrir os horizontes em relação ao choro do bebê, em relação a acomodar esse choro, a acolher esse choro e a nos acolher, a entender o que é que a gente sente quando esse bebê está chorando e entender como é que a gente está reagindo a isso e como é que a gente quer reagir a isso, tá? Então é isso. Indiquem, mandem para as pessoas, vou deixar gravada e espero vocês quinta-feira para a GNH Live, tá bom? Um beijo, até a próxima terça.